A paz do Senhor a você que precisa ouvir esta oração hoje. O Espírito Santo quer entrar na sua casa e trazer a libertação e cura. No livro de Josué 24, versículo 15 está escrito: "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa é uma declaração de autoridade espiritual sobre o lar. Quando convidamos o Espírito Santo a entrar em nossa casa, não estamos apenas pedindo uma visita passageira, mas estamos declarando que Ele é o hóspede de honra, o Senhor do ambiente em que vivemos. Quantas casas hoje estão cheias de brigas, discussões, opressão espiritual e até mesmo silêncio pesado que rouba a paz. O inimigo tenta transformar lares em ambientes de divisão, mas o Espírito Santo deseja transformar lares em templos de adoração. A presença dele muda a atmosfera. Onde havia medo, vem paz. Onde havia contenda, vem harmonia. Onde havia escuridão, vem luz. Espírito Santo, eu abro as portas da minha casa para ti. Que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Que cada canto deste lar seja cheio da tua presença. Onde havia tristeza, derrama alegria. Onde havia ansiedade, derrama paz. Onde havia contenda, derrama amor. Eu e a minha casa te recebemos como Senhor e convidado de honra. Reina aqui, Espírito Santo, porque este lar pertence a ti. Escreva nos comentários: Espírito Santo, entra na minha casa e reina aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orações que abençoam o seu lar. X tem casas que parecem pesadas espiritualmente, onde as pessoas se sentem cansadas, sobrecarregadas e sem paz. O Espírito Santo, quando é convidado a entrar, traz uma mudança completa na atmosfera. Aquilo que parecia sufocante se transforma em alívio. O que era lugar de confusão torna-se um ambiente de paz. O que era frio ganha calor do amor de Deus. Quando abrimos as portas do nosso lar, Ele entra como consolador. Sua presença expulsa as trevas, quebra correntes e estabelece um ambiente espiritual de descanso. É impossível a casa continuar a mesma quando o Espírito Santo se torna bem-vindo nela. Quantas famílias sofrem por divisões, brigas constantes, falta de diálogo e mágoas que se acumulam com o tempo. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, ele restaura relacionamentos e traz reconciliação. Ele é especialista em unir o que estava quebrado. No lar onde o Espírito Santo habita, a paciência é renovada, a empatia cresce e os vínculos se tornam mais fortes. Ele apaga as marcas de discussão, se constrói um ambiente de perdão. Uma casa sem o Espírito Santo pode ter móveis bonitos e uma boa estrutura, mas continua vazia espiritualmente. O lar não é apenas um espaço físico, é um espaço espiritual que precisa de alimento do céu. O Espírito Santo traz provisão diária para a família. Ele gera fé em meio às dificuldades financeiras, fortalece corações abatidos e mostra que, mesmo na falta, a mão de Deus não deixa faltar o essencial. Assim como o maná caía no deserto para sustentar Israel, a presença do Espírito Santo traz a provisão necessária para sustentar o lar. O medo é um dos maiores inimigos das famílias. Ele entra através de preocupações, notícias ruins e insegurança. Mas quando o Espírito Santo está presente, o medo não pode permanecer. Ele é a presença que consola, fortalece e renova. O apóstolo Paulo escreveu que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando o Espírito Santo enche uma casa, esse espírito de medo é expulso, e em seu lugar nasce coragem e confiança no Senhor. Escreva nos comentários: na minha casa não há medo, porque o Espírito Santo habita aqui. O medo é uma das prisões mais cruéis que podem se alojar dentro de um lar. Ele se infiltra de maneira silenciosa, se esconde atrás de preocupações diárias, problemas financeiros, incertezas do futuro e até nas lembranças de dores do passado. Quantas casas se tornam reféns do medo? Medo da perda, medo da escassez, medo da violência, medo da solidão. Esse sentimento gera insegurança, rouba o sono e adoece o coração. Mas há uma verdade espiritual inabalável. Onde o Espírito Santo está presente, o medo não pode permanecer. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, ele age como uma luz que dissipa toda a escuridão. O medo pode até tentar se levantar, mas a presença de Deus é mais forte, mais poderosa e mais duradoura. O apóstolo Paulo declarou: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Essa promessa se cumpre na vida de todos aqueles que decidem abrir as portas de sua casa e permitir que o Espírito Santo reine ali.
A paz que vem de Deus substitui a ansiedade. A confiança no Senhor anula as dúvidas. A certeza da proteção divina desfaz os ataques da insegurança. É como se o Espírito Santo instalasse uma muralha ao redor do lar, onde cada cômodo passa a ser habitado pela coragem, pela esperança e pela certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Declare nos comentários: na minha casa não há medo, porque o Espírito Santo habita aqui. Uma das maiores mudanças que o Espírito Santo realiza quando entra em uma casa é transformar o ambiente em um lugar de adoração. Muitas vezes, os lares se tornam espaços carregados de reclamações, murmurações e palavras negativas. Isso gera um peso espiritual, como se cada frase proferida fosse um tijolo que constrói muros de afastamento entre a família e Deus. Mas quando o Espírito Santo habita em um lar, a atmosfera muda. As palavras duras são substituídas por palavras de bênção. O silêncio pesado dá lugar a canções de louvor. A tristeza se converte em gratidão. E o lar inteiro passa a ser um altar, onde cada refeição é motivo de ação de graças, cada conversa é oportunidade de edificação e cada momento em família é transformado em culto de adoração ao Criador. O Espírito Santo é o mesmo que encheu o cenáculo em Atos 2, onde os discípulos estavam reunidos. Aquele ambiente comum se transformou em um lugar extraordinário, cheio de poder, unção e manifestação sobrenatural. O mesmo pode acontecer na sua casa. Não importa se é grande ou pequena, simples ou luxuosa. Se o Espírito Santo estiver lá, ela será transformada em templo vivo da presença de Deus. Todos os dias, coisas entram e saem de um lar. Palavras, músicas, imagens, influências e até pensamentos que circulam dentro das paredes de uma casa podem definir a atmosfera espiritual que se estabelece ali. Muitas famílias não percebem, mas o que entra pela televisão, pelos celulares e pela internet pode abrir brechas espirituais. É nesse ponto que o Espírito Santo age como guardião. Quando convidamos a habitar em nosso lar, ele se torna sentinela. O Espírito Santo nos dá discernimento sobre o que deve permanecer e o que deve ser expulso. Ele abre os olhos espirituais para que possamos filtrar o que consumimos e o que permitimos que faça parte da rotina do lar. E assim como o sangue do cordeiro nos umbrais protegeu as casas dos hebreus no Egito, a presença do Espírito Santo cobre cada entrada e cada saída da nossa casa, brindando contra ataques espirituais. O lar passa a ser um território consagrado ao Senhor, onde nada que não glorifique a Deus pode permanecer. O Espírito Santo é aquele que mostra quando algo está errado e direciona para que a família viva em santidade, guardada e protegida sob a poderosa mão de Deus. Uma casa cheia do Espírito Santo não impacta apenas os que moram nela. Ela se torna testemunho vivo para todos que a visitam. Quantas vezes alguém entra em uma casa e diz: "Sinto uma paz aqui"? Isso não acontece por acaso. É o reflexo da presença de Deus habitando no lar. O Espírito Santo transforma a casa em carta viva do Evangelho, um lugar onde vizinhos, amigos e até desconhecidos podem experimentar o amor de Deus de forma prática. Não é sobre o tamanho da casa, a beleza dos móveis ou a riqueza da decoração. É sobre a atmosfera espiritual que se cria quando o Espírito Santo é honrado e convidado a habitar ali. Quando a casa é testemunho vivo, até os pequenos gestos se tornam pregações silenciosas, uma palavra de gentileza, uma oração feita antes de uma refeição, uma música de louvor tocando ao fundo. Cada detalhe mostra que ali há um diferencial, que ali existe algo além do natural. Isso desperta sede e curiosidade nos outros, que passam a buscar também essa presença em suas próprias vidas e lares. Os lares são lugares de grandes alegrias, mas também de grandes feridas. Palavras malditas ditas no calor de uma discussão, atitude de rejeição, traições, mágoas se acumulam com o tempo, tudo isso deixa marcas profundas. Muitas casas se tornam lugares de lembranças dolorosas, onde a pessoa prefere evitar diálogos para não reabrir feridas antigas. Mas quando o Espírito Santo entra, ele vem como bálsamo que cura. Ele não apenas fecha as feridas, mas restaura aquilo que parecia impossível de ser reconstruído. Ele cura relacionamentos quebrados, sara corações endurecidos e transforma lágrimas de dor em lágrimas de alegria. Sua presença devolve sorriso ao rosto, a esperança ao coração e a harmonia ao lar. Assim como Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou sua filha, o Espírito Santo entra hoje na sua casa para ressuscitar aquilo que estava morto: o amor, a união, a alegria, a fé.
O que parecia perdido pode ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Escreva nos comentários: o Espírito Santo traz cura ao meu lar. Há um momento em que não basta apenas ouvir ou refletir. É preciso entregar. A casa, por mais bonita que seja, não está completa sem a presença do Espírito Santo. Os móveis podem preencher os espaços físicos, mas apenas ele preenche o vazio espiritual. Quando abrimos a porta do coração e declaramos que ele é bem-vindo, a casa nunca mais será a mesma. Agora, ore comigo. Espírito Santo, eu consagro minha casa a ti. Cada cômodo, cada parede, cada detalhe pertence ao Senhor. Que a tua presença habite aqui e nunca se retire. Expulsa toda a escuridão, todo medo, toda discórdia. Transforma este lar em templo de adoração, em refúgio de paz e em testemunho vivo do teu amor. Eu e a minha família abrimos as portas e declaramos: Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa casa hoje e para sempre. Amém. Escreva nos comentários: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe para que outras famílias experimentem essa mesma transformação.